Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Será que eu tenho que perseverar na fé ou não? Você sabe o que significa a palavra apóstata? Você conhece uma pessoa que apostatou da fé? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje chegamos na lição de número 12. E a lição de número 12 tem como título Perseverando na Fé. E a leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4 e no verso de número 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo número 4, do verso 6 ao verso de número 8. Hoje nós vamos abordar o tema Perseverando na Fé. Será que realmente nós precisamos perseverar na fé? Ora, por que eu preciso perseverar se eu já sou salvo? Se ele já me salvou, para que perseverar na fé? Para que insistir na fé? Para que prosseguir? Para que ter o alvo focado na fé que uma vez foi dada a mim e a você? Então essa vai ser a tônica da nossa aula. Se eu já sou salvo, por que eu preciso então perseverar na fé? A primeira verdade que eu preciso que você leve para a classe de vocês é: a salvação é algo exclusivo de Deus. A perseverança precisa ter a cooperação humana. Eu vou repetir. A salvação é obra exclusiva do Eterno. Eu não preciso fazer nada para me salvar. Ele, por vontade própria, me salva. Eu não consigo me auto-salvar. A perseverança é um ato que precisa da cooperação humana. Então isso nós precisamos levar para a classe. Salvação é do Eterno. Perseverança na fé é uma cooperação entre o Eterno e nós. Uma cooperação divina com o humano. Tá? Então, isso nós precisamos deixar muito bem claro. Uma outra coisa que eu preciso deixar muito bem claro é que a perseverança na fé, ela não é elemento que me garante a salvação. Fábio, que heresia você está falando? Vou repetir. A perseverança na fé não é elemento que me garante a salvação. Por quê? Porque se isso fosse verdade, excluiria a obra da cruz. E seria salvação por obras e não pela fé. E não pelo Eterno. Então eu sei que no começo é meio complicado, porque a salvação é exclusivamente vontade soberana do Eterno. A perseverança, ou seja, eu vou perseverar na fé não para ser salvo, porque eu já sou salvo. Isso é muito interessante. Nós precisamos ter essa ideia muito clara na nossa mente. Hoje eu estou usando o meu celular aqui para a revista, porque eu não sei aonde foi parar a minha lição. Já procurei em todo canto da casa, eu não a encontro, tá? Mas temos aí o artigo em PDF, né? O PDF ele acaba nos salvando. Tópico primeiro, a perseverança bíblica. Ponto 1, conceito bíblico de perseverança. O que é perseverança? É perseverar. Remonta à ideia de permanecer, resistir. Em nosso caso, não desistir da fé
cristã. Ou seja, perseverança é uma força que você emprega para manter o seu objetivo. Então o que é perseverança, Fábio? É uma força que você emprega para alcançar o seu objetivo, para manter no seu objetivo. Pode ser para alcançar o objetivo ou para permanecer no objetivo. No nosso caso é para manter o nosso objetivo, porque o nosso objetivo não é ser salvo. O nosso objetivo é expressar a nossa salvação. É declarar ao mundo, é expor ao mundo aquilo que Cristo fez no nosso coração. Então esse que é o conceito de perseverar. Eu persevero naquilo que Deus já fez na minha vida. Eu vou conservar, eu vou manter aquilo que Ele fez na minha vida. Este é o conceito de perseverança na ideia bíblica. Ponto de número 2. Provisão divina e cooperação humana. Olha para mim com todo carinho. Eu já cansei de repetir e vou continuar repetindo, tá? Eu vou continuar repetindo. Talvez você vai se cansar, tá, de ouvir isso, mas eu vou sempre estar repetindo a mesma frase. Nós estávamos mortos em pecado e em delito. Eu só consigo perseverar na fé porque Ele me justificou, me regenerou e me santificou. Ou seja, Ele me deu nova vida. E a vida que eu tenho agora, eu tenho o entendimento da verdade. E porque Ele me deu vida, eu vou perseverar na fé. Você percebe que subjetivamente, que entre as linhas, até a perseverança na salvação, na fé, no sistema que Ele me propôs, te propôs, nós temos também a intervenção divina. Porque eu só tenho o esclarecimento da perseverança na fé porque Ele me regenerou. Antes de Ele produzir vida, eu não tinha esse conceito do que é ser regenerado e muito menos o conceito de perseverança na fé. Então aqui nós precisamos entender que existe a cooperação humana, mas até a cooperação humana é um privilégio divino, ou seja, Ele me possibilitou. Tá? Olha que interessante, a salvação é exclusivo dele. Eu não tem nenhuma participação minha nesse aspecto, no ato de salvar. Tá? Mas a perseverança, eu só consigo perseverar porque Ele me propôs isso. Então perceba que não existe nenhuma glória na tua perseverança. Talvez você possa pensar, nossa, mas eu estou perseverando. Eu oro, eu jejuo todos os dias, eu sou um crente nota 10. Arrogância. Se você é aquilo que você é porque Ele te deu vida, Ele possibilitou. E você está usando da melhor maneira isso. Você está lutando, você está empregando força para manter a fé que uma vez foi dada a você. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, não existe também nenhuma glória humana quando eu persevero no meu foco. Ou seja, naquilo que Deus colocou no meu coração. Então existe sim uma cooperação humana e divina no aspecto da perseverança na fé, na perseverança da salvação. Mas é dentro desse aspecto que eu acabei de abordar com vocês. Tópico 2, o perigo da apostasia. Ponto 1. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Muitas pessoas me mandam mensagem dizendo, pastor, você prega para fora ou você somente dá ensino? Queridos, eu prego e ensino, tá? Ou seja, eu tenho as duas funções, tá? Eu consigo ser um professor, mas eu consigo também ser um pregador. E uma outra pergunta que eu recebo muito, você aceita convite? Queridos, é só me convidar, tá? Eu recebo muitos convites. Se você quiser ter a minha presença aí na tua igreja, para nós dar uns glória junto, para nós pregarmos, para nós cultuarmos a Deus junto, é só entrar em contato comigo. Vai estar o meu zap aqui embaixo, você entra em contato comigo, será um prazer
participar aí com vocês. Tem pessoas que me vê pregando e dizem, nossa, Fábio, como que você é diferente dando aula no YouTube e pregando, né? Nas igrejas, tá? Porque aqui a gente tem um padrão. A igreja nós temos um outro tipo de padrão, mas será muito bem-vindo o seu convite. Eu ficarei muito realmente alegre por cooperar aí com vocês. Tópico 2, o perigo da apostasia. Ponto 1, conceituando a apostasia. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, vocês conhecem alguém que se apostatou da fé? É difícil essa pergunta, né? Aqui eu quero que você diferencie na classe de vocês a diferença entre aquele que afastou da igreja, que nós conhecemos como desviado, e o apóstata. Apóstata não é necessariamente, entre aspas, o desviado, ok? Nem todos que se desviam se apostatou da fé, mas todo apóstata é um desviado. Olha que interessante. Se não, olha que interessante, para o apóstata, aquele que apostatou da fé, diz a carta aos Hebreus que para ele não resta mais sacrifício, porque ele provou dos dons, ele provou da divindade, ele provou o gozo da alegria do céu. E por vontade própria, não alheia, mas por vontade própria, ele renega tudo aquilo que ele aprendeu e ele começa a lutar contra aquilo que ele aprendeu de forma sistemática, de forma dura, de forma incisiva, de forma até intelectual. Então o que eu quero que vocês levem para a classe de vocês a fazer a diferença entre aquele que se afastou da igreja, aquele que ouviu uma palavra do pastor, da irmã do círculo da oração, aquele jovem, só porque o líder deu uma bronca nele, ou porque alguém passou perto dele e não deu a paz do Senhor, ele saiu da igreja, ele voltou a beber, voltou a fumar, ou ele abandonou a igreja, não voltou a fazer nada disso, ele estacionou. Esse é aquele que se afastou da igreja. Aquilo nós chamamos de desviado, ou seja, ele abandonou o caminho. Mas ele não pratica coisa, mas ele tem um temor do eterno. Ele tem quando fala de crente para ele, ele fica meio assim, ele abaixa a cabeça, ele tem respeito. O apóstata não. O apóstata afronta. O apóstata luta contra. O apóstata, ele é aquele que combate aquilo que ele aprendeu e daquilo que ele experimentou. Então esse é um apóstata. Então muito cuidado com... Nós precisamos fazer essa diferenciação. Voltando um pouquinho no tópico primeiro, no ponto 2, eu esqueci de falar sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Será que realmente uma vez salvo, salvo para sempre? Essa doutrina existe, querido? Deixa eu dizer uma verdade. É claro que ela não é bíblica, tá? O problema é que os arminianos interpretam isso errado. Aí diz que Calvino falou isso, mentira. Leia as Institutas de John Calvino. Calvino nunca pregou sobre isso. Nunca ele pregou sobre isso. Eu estudei em seminário presbiteriano, ele nunca pregou isso. Fala, você acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? Não, não acredito nisso. Tá? Não acredito. O que você precisa ter na ideia é o seguinte, que se eu fui salvo, o Eterno vai me ajudar a manter a minha salvação. O problema é que de pessoas que acreditam nessa doutrina, eles a interpretam ela de forma errônea também. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou aprontar, eu vou pintar e bordar porque eu já sou salvo. Você não foi salvo. Porque isso eu aprendi muito bem junto com o seminário presbiteriano. Que aquele que é salvo, e Calvino ensinava muito bem isso, ele vai lutar para preservar a fé que uma vez foi dada a ele. Eu aprendi uma coisa, que no caminho da trajetória da nossa, da tua, da minha caminhada com Deus, nós vamos errar, mas o erro não é o nosso foco, é um acidente de percurso. E Deus não vai
nos abandonar por um acidente de percurso, porque Ele sabe que o meu, o teu, o nosso objetivo não é pecar, mas é agradar a Ele. Mas às vezes é inevitável no caminho da vida, nas esquinas da vida, nós sermos atacados, afrontados pelo pecado e cairmos e desfalecermos em algum momento da nossa caminhada. Mas eu tenho a convicção de uma coisa, como diz Jesus e escreveu João, que da nossa mão o diabo não nos arrebatará. O diabo não vai te arrebatar, somente porque no caminho, no percurso, das esquinas da vida, você fraquejou em algum ponto da sua caminhada, mas o seu alvo não é o pecado. O seu alvo é a glorificação do Eterno. Tá? Voltando então para o tópico 2, e o ponto de número 2, a prática da apostasia. Queridos, o ponto 2 diz assim, a prática da apostasia. Vamos na prática mesmo, né? Como o apóstata se coloca? Por exemplo, ele provou a cruz. Ele entendeu que a cruz era o único meio de salvação. A cruz era o centro, mas ele apostatou-se da fé. Agora para ele a cruz não é mais o centro. A cruz para ele é uma falácia. A cruz para ele é algo insignificante. Para ele agora a salvação está baseada em outra coisa. E ele exclui a cruz. Ou seja, quando ele exclui a cruz e abraça uma outra ideia para alcançar a salvação, por exemplo, essa pessoa se apostatou da fé. Ou seja, algo que é sublime, algo que é basilar na fé cristã, ele tira como base e coloca como um incremento outra ideia. Isso é um apóstata. Tópico de número 3. Seguros em Cristo. Oh, queridos, essa doutrina ela me impressiona. Porque não é qualquer coisinha banal que vai me tirar das mãos de Cristo. Tem pessoas que qualquer coisinha, ai meu Deus, eu já estou longe de Deus. Querido, para com isso. Para com isso. Você está na mão dele. E a Bíblia diz que o maligno da mão dele não arrebatará você. Nós estamos seguros em Cristo. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há. Nós estamos seguros em Cristo. Eu posso vacilar, mas o meu objetivo é estar com Ele. O meu objetivo é manter a salvação que uma vez foi dada a mim. Então eu estou seguro com Ele. Leve essa segurança para a classe de vocês. Também, professores e professoras, se sintam seguros ao lado de Cristo. Ponto 1. Cristo garante a salvação. Embora haja a possibilidade de o crente apostatar-se da fé, isso é verdade. A fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados, irrepreensíveis até a sua vinda. Oh, queridos, isso é glorificante. Nós estamos seguros nele. Porque se nós fôssemos agarrarmos nele, pelas nossas forças, poderia nos soltar e nos desprender de Cristo. Mas o texto diz que é Ele que me buscou. É Ele que te buscou. É Ele que te abraça. É Ele que te acalenta. É Ele que te segura. E se Ele te segura, Ele não vai te soltar. Ele não vai te soltar porque Ele sabe o teu objetivo, que é manter essa salvação. Às vezes você dá cara vacilado, mas você fala, Jesus, me ajuda. Deixa eu dizer uma verdade, leve isso para a classe de vocês. Quantas vezes vocês, professores, professoras, você que está me assistindo, você fez uma promessa, você peca hoje, qualquer pecado, e você diz, Senhor, eu prometo nunca mais cometer ele. Passa uma semana, um mês, 2 meses, você comete ele de novo. E você fala, meu Deus, eu pequei de novo aquilo que eu prometi que eu não ia fazer. Isso não faz você ficar longe do Eterno.
Ele te abraça, Ele te acalenta. Você vai orar, você vai pedir perdão e Ele vai te perdoar novamente. Porque Ele lembra que a tua estrutura se chama pó. Isso é muito lindo, essa doutrina. Ela me emociona de saber que nada nesta vida pode me tirar dos braços dele quando eu tenho o objetivo de manter firme a fé que uma vez foi dada a mim. Ponto 2. Alegria da salvação. Queridos, isso é magnífico. Magnífico. Quando eu tenho a consciência de que minha salvação não está baseada naquilo que eu faço. Porque cá entre nós, só eu e você aqui. Se Cristo fosse salvar eu e você pelo que nós fazemos, nós estaríamos, como diz aqui no estado de São Paulo, enrolado. Nós estaríamos enrolado. Nós estaríamos fritos. Nós estaríamos mal pagos. Por quê? Porque não há nenhuma beleza nas nossas obras. Ou seja, ainda que eu tento fazer aquilo mais especial, às vezes não é o necessário, porque o necessário já foi feito na cruz do Calvário. Então eu me alegro pela obra da salvação. Olha o que Jesus disse. Saiu 70 discípulos para pregar. Vocês conhecem a história. E eles voltam. Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu. Fala, filho. Olha, eu entrei numa casa e expulsei demônio. Tinha um cego, falei, cego vê. Mudo, fala, o mudo falou. Surdo ouviu, o surdo ouviu. Jesus, aconteceu coisas extraordinárias. Jesus olha para eles e diz, não se alegra com essas coisas. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele não estava desestimulando a fazer a obra, não. Ele estava dizendo o seguinte, que a minha alegria não deve estar em coisas efêmeras e coisas passageiras, mas em coisa eterna. O livro da vida é eterno. O sucesso ministerial, ele vem e passa. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não poderia não mais estar aqui. Vocês talvez nunca mais ouviram falar em Fábio Segantin, mas uma coisa é certa, o nome escrito lá no livro da vida, ninguém é capaz de apagar. E a minha alegria deve estar baseado na eternidade. Ponto 3. A certeza da vida eterna. Porque você sabe que você vai morar no céu. Como que você tem a certeza da eternidade? Porque você é bom? Porque você fala em línguas? Porque você ora? Você vai na escola dominical? Você é professor? Você é pregador? Porque você é o bom, porque você é o erudito, porque você é o mais revelador da igreja, aquele que mais entrega a profecia. Não, querido. É porque Ele, lá na cruz do Calvário, garantiu para mim e para você que nós estaríamos com Ele eternamente. E é a doutrina da perseverança na fé. Ela me dá essa convicção de que eu vou estar lá, não pelos meus méritos, mas pelos méritos da cruz. O mérito da cruz foi imputado a mim e a você. E por isso eu persevero na fé que uma vez foi dada a mim e a você. E eu termino dizendo essa aula. Não importa as fraquezas que você tem no meio do caminho. Leve isso para a classe de vocês. O que importa é que você está firme nesse teu objetivo. E dele não largue. Dele não abra mão. Ainda que se sinta fraco, não abra mão da fé que uma vez foi dada a mim e a você. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, o teu ministério, os teus negócios. E até semana que vem, querendo Deus.